Boa noite, povo de Deus. Boa noite, amém. Cumprimento meus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Oh, a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Sem muita delonga, abra vossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Vamos seguir, pastor. Aleluia. Vamos seguir. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16. Hoje é culto de libertação. E Deus tem uma palavra para o meu e teu coração. Aleluia. Nós, como igreja, vamos atrair o céu para a terra. Você sabia que o nosso louvor é uma arma espiritual? Aleluia. Louvado seja Deus. Atos 16, em seu versículo. Aleluia. Atos 16, no seu versículo 19. Aleluia. Aleluia. Atos 16, versículo 19. Aleluia. O Senhor está aqui. Jesus disse que aonde há 2 ou 3 reunidos, clamando, falando em teu nome, ele ia se fazer presente. É na qualidade de um culto que eu e vocês prestamos a Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Atos 16, versículo 19. Todos acharam? Amém. Vamos fazer da menção da palavra. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando os costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, Tua palavra foi lida ao coração do Teu povo,
E nós mesmo sabemos, Pai, que é o Senhor que traz a revelação. Ó Pai Celestial, texto muito conhecido em nosso meio, mas Papai Celestial, o Teu Espírito tem a liberdade aqui em nosso meio. Senhor, quando estiver ministrando, Tu tem a liberdade para, meu Pai, fazer o que quiser, porque a obra é Tua, a igreja é Tua, a igreja é Tua. Ah, Senhor, nós somos Teus, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo. Hoje, Senhor, na liturgia desse culto, é culto de libertação, Senhor. Espírito de Deus, abre as comportas do céu, Senhor, e que não haja cadeias espirituais, correntes, algemas, meu Pai, pelo poder, meu Pai, do louvor, pelo poder, meu Pai, da oração, pelo poder, meu Pai, que o Senhor há de manifestar, meu Pai. Ó Senhor, para que o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nessa noite venha a ser glorificado, Senhor, na vida do Teu povo. Fica à vontade, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Jesus. Atos, capítulo 16, versículo 19. Igreja, quando a gente aprofunda e contextualiza essa história, nós viemos nos aprofundar e ver sobre a igreja primitiva do Senhor. Após a descida do Espírito Santo, as promessas de Deus, elas se cumpriu. O povo estava no cenáculo orando para poder receber a promessa. E quando a promessa ela é recebida, a igreja agora está transbordando, e a igreja agora sai para fazer a sua obra missionária. E aonde a igreja percorria, pastor Adarael, a história disse que a igreja crescia. Só que também, por a igreja crescer, se levantaram líderes religiosos, se levantaram homens da sinagoga para poder tentar parar a igreja. Mas a igreja, por si, entendia que basta obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Entenda que a igreja cheia do Espírito Santo agora vai entrar para dentro do templo para poder orar. E quando esses dois homens, a história conta que está indo para poder orar numa hora nona, ao homem há 40 anos ali pedindo a esmola. Só que esses homens estavam transbordando, cheios do Espírito Santo operoso. E quando esse homem estava ali acostumado a receber esmolas de muitas pessoas que percorriam naquele lugar, na mesma hora ele recebeu, foi o poder de Deus, porque aqueles homens estavam carregados da glória de Deus. E quando aquele homem vai estender a mão, Pedro e João vão dizer: olha para nós, porque não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Sabe o que Deus está dizendo? O mundo, aleluia, está precisando é o que você carrega. O que você carrega, missionária graça, vai fazer a diferença. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, a glória de Deus que você carrega vai fazer com que aqueles que estão mendigando receba a graça, receba o poder de Deus.
E aquele homem, missionário da graça, que se encontrava paralítico na porta do templo, ele levantou e soltou e entrou no templo como se fosse no dia de hoje, glorificando a Deus, glorificando a Deus, glorificando a Deus. Tu não entendeu? Se não deu glória por isso, não entendeu. Quem estava caído agora está de pé. Quem estava caído agora estava de pé. Quem estava com a boca fechada porque não tinha motivo, agora está adorando. Você está com saúde, você tem família, você está empregado e até agora está com a boca fechada. Aleluia! O Senhor te trouxe na casa dele, não para pedir, porque eu aprendi que culto você apresenta e glorifica o nome do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Deus. A igreja cresce, incomoda os religiosos. Pastor Natanael, está incomodando agora os fariseus, está incomodando agora os saduceus, está incomodando agora os da sinagoga. E sabe o que eles diziam? Que a igreja primitiva obreira Natália era a seita dos nazarenos, porque falar no nome de Jesus naquela época parecia que era pecado. E não mudou não. Você falar de Jesus hoje, para eles parece escândalo, parece pecado, parece uma coisa loucura. Mas a igreja está o quê? Avançando. E quando chega em Atos capítulo 12, obreiro Rafael, a igreja a primeira vez é conhecida na cidade de Antioquia como os verdadeiros cristãos. E a missão deles era o quê? Povoar o reino. Eles entenderam que como o seu modelo de vida que pisou na terra, que foi o maior missionário, Jesus Cristo, eles entenderam, nós estamos unidos, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo na oração e no ministério da palavra. Mas vamos sair, vamos ir lá, aonde tem uma alma presa, aonde tem uma alma precisando de cura e de libertação. Vamos anunciar Jesus Cristo, que vem para os sãos, que vem para os doentes, não para os sãos, que vem para aqueles que estão presos. Aleluia! Então a igreja ela está avançando. E muitos naquela época morreram no Coliseu, foram devorados vivos pelo leão, foram queimados vivos. A história conta que Dominiciano, aqueles homens que se titulavam a Deus, Herodes, aqueles homens daquela época que tentia fazer que Roma ali não pudesse adorar outros deuses a não ser eles. E Jesus na boca da igreja fazia com que as obras de Satanás eram sendo desfeitas. Aí observa que está Barnabé e Saulo fazendo a sua primeira viagem missionária, e houve um entendimento entre os dois. Paulo falou assim: eu não vou com ele. E a igreja entra em oração, levanta Silas, que significa enviado, Paulo, que significa pequeno. É segundo o maior missionário, até a expressão do seu nome significa pequeno. Sabe por quê? Porque grande é Ele, poderoso é Ele, aleluia. Quem está acima de tudo e acima de todos é o Senhor Jesus. Então observa que o contexto da história, irmão, hoje vai dizer que os dois estão orando, e no seu entendimento, pastor Natanael, eles iam até a Ásia Menor,
ministrar o evangelho. Isso era a vontade deles, ir nessa cidade. Só que a Bíblia diz que em visão Paulo viu um varão acenando, irmão de Nilson, dizendo assim: ajuda-nos e passa a Macedônia. Nisso aí eu já começo a entender que até para fazer missão tem que estar na direção do Espírito Santo. Até para sair tem que dizer ao Espírito Santo aonde o Senhor quer que a gente vá. Para que a missão venha a ser bem sucedida. Talvez a gente saiba fazer missão, Deus vai dizer: não é para lá. Vocês foram, mas vocês não orou? Vocês não pediu a direção? Olha. Aí eles saem. E quando eles saem, eles estão, a geografia diz que eles estão numa cidade, numa colônia em Filipos, em Macedônia. Eles entram na cidade, só que eles vão se deparar com várias mulheres, e uma delas chama Lídia, vendedora de púrpura, irmã Silvana, e que temia Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão anunciando a palavra. Olha a importância de anunciar a palavra. Paulo e Silas estão anunciando. O texto diz que na mesma hora o Espírito de Deus abriu o coração de Lídia para que a palavra viesse entrar no coração dela. Aleluia. Há momentos em que Deus vai abrir o coração, pega até profético, vai abrir o coração de alguém da tua família que ainda não se converteu, que ainda não passou pelas águas. Aí Deus está dizendo: eu vou te inspirar, eu vou te encher, e quando tu abrir a boca, Deus vai abrir o coração daquele que ainda não aramando, divinasca, recebe que é profética. Deus vai te enxergando, porque quando tu abrir a boca, é o Espírito Santo que vai te tomar, que vai te possuir, e o coração daquele que está quebrando, que está duro, e talvez você achava é impossível. Há o grandão dizendo: tudo é possível, 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 tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Esses homens entram na cidade. Lídia, agora o Espírito de Deus abre o coração. A história diz que Paulo vai. Agora, a Bíblia diz que Paulo e Silas se constrangeu porque elas insistissem para que Paulo viesse e ficar na casa dela. E eles não ficam, continua a sua trajetória. Aí nós vamos entrar na mensagem. Quando Paulo e Silas, o obreiro Rafael, está saindo dentro dessa cidade, existia uma jovem com espírito de adivinhação. Vamos conjecturar, vamos se fosse hoje uma cartomante ou uma linha de umbanda, e você agora pegou a ficha e vai lá para consultar os guias. E essa mulher, essa jovem, sabia de tudo. Era como se fosse o irmão hoje, a dona Vila. Aí ela fala assim: vejo você numa empresa da ABC, vejo você tal lugar, vejo que você projetou isso, isso e isso, porque o diabo sabe daquilo que a gente fala, e ele está vendo a sua vida, e a pessoa ficava se assustando. Aí a dona Vila
mas também só entrava na fila quem tinha dinheiro. Você quer saber o seu futuro? Paga, entra. Ficou sabendo? Sai, entra, sai. E aqueles homens que escravizavam essa mulher, está recebendo, estão lucrando através da pobre daquela mulher, daquela jovem que está sendo escravizada por espírito maligno. E aqueles homens lucrando, e nada acontecia. Passa anos, sai ano e nada acontece. Só que Deus, aleluia, já sabia o tempo e a hora certa, aleluia, de tirar aquela jovem daquela prisão. Mas quando Paulo e Silas passavam, ela dizia: veja aí, esses homens anunciaram o Deus vivo, acredite. Paulo e Silas todo dia. Só que Paulo entregou. Porque quem tem discernimento de espírito sabe que aquele espírito não provia de Deus. Paulo parou, olhou, creio que o Espírito Santo falou na mente dele: essa jovem está sendo aprisionada. De repente, pastor Jerônimo volta Paulo e diz: em nome de Jesus Cristo, espírito do engano, é hora de tu vazar. Creio ali que o espírito saiu. Aí entra outro na fila. Fala o seu nome. Qual é o nome dela? Aos homens que está tentando escravizar. Fala certo. Qual é o nome dela? Olha, eu não sei. Você quer saber? Pergunta para ela. Ou seja, o espírito do engano já tinha vazado. E por esses homens, vendo que o lucro da empresa luciférica, vou falar assim, acabou o Natália. Aí entra a mensagem. Por eles viu que acabou, o espírito mal já tinha vazado. A jovem agora não adivinha mais, porque não tem espírito. O espírito do engano sai. Quero ver adivinhar. Aí eu quero ver, eu fico imaginando Paulo. Agora eu fico imaginando, conjecturando, cheio do Espírito Santo. Olha o Silvano falando com você, Silas. Aí. Adivinha agora, seu infeliz. Hein? Poder dizer, adivinha agora, infeliz. Espírito nasceu, eu quero ver agora tua aprisionação. E está saindo Paulo tranquilinho. Vamos continuar a nossa missão. Só que a Bíblia diz que esses homens, é isso aqui, enfurecido, faz com que toda a multidão, toda a cidade fique enfurecida. Aí você pega o quê? Paulo e Silas. Pega, bate, arranca a roupa deles, rasga a roupa deles e leva ele para os magistrados. Sabe o que eles fazem? Primeiramente, rasga. Para os judeus já era um sinônimo de vergonha. Paulo toma 39 menos uma chibatada. Cristo tomou 40, ele toma 39. E quando eles estão lá sendo aprisionados pelos magistrados para ser julgado, ele disse que era cidadão de Roma. Mas o povo não queria ouvir. Já que a história conta que Paulo está dentro dessa cidade, encarcerado, e na mesma hora eles pegam, bate e faz com que eles entram dentro de uma prisão. Aí, conjecturando, para a gente entrar na história, para você entender, enquanto Paulo e Silas não anunciou a palavra, nada aconteceu. Enquanto eles se dispôs a fazer a obra e o nome de Jesus ser glorificado naquela cidade, houve um alvoroço.
a cidade toda ficou perturbada. Sabe por quê? Porque se aquelas almas, aquela mulher estava em treva, a luz começou a entrar. E sabe o que ele estava dizendo? Esses homens estão trazendo um costume que não é visto aqui dentro de Roma. Ou seja, 2 homens cheios do Espírito Santo fazendo um estrago no reino das trevas. 2 homens cheios do Espírito Santo fazendo um estrago no reino das trevas. Sabe o que Deus está dizendo? A igreja ela ainda está viva. A igreja ainda que é cheia do Espírito Santo, aleluia, ela faz um estrago no reino das trevas. Porque esses 2 homens orou, expulsou o demônio, só que levantou na mesma hora principado e potestade. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você pode se posicionar, você pode se encher, Deus vai te usar quando você está na dispensação do Senhor. Mas fique entendendo que o diabo não vai ficar com o braço cruzado. Ele tenta se levantar, porque o que mais lindo, que ele se levantou e aprisionou aqueles homens. Aí, pastor Jerônimo, manda prender ele no presídio de segurança máxima, como se fosse um dia de hoje. Prende as mãos e prende ele no meio dos troncos. E o carcereiro está lá, ele está preso. Por que ele está preso? Porque agora ele mexeu com o inferno. E toda vez que tu levanta com a obra das trevas, pega isso aqui, o inferno se manifesta, trabalha primeiramente para tentar te parar, para te aprisionar, com circunstâncias que automaticamente você vai olhar e que de muitas vezes quem está de fora acabou para você. Meu Deus, é muito lindo. Só que esses homens presos dentro de uma cadeia, creio eu, todo machucado fisicamente e com a alma também. E quando o texto ele está dizendo ao velho Rafael que por volta da meia-noite, olha isso aqui, meia-noite, por volta da meia-noite, simboliza um ápice da escuridão e do desespero. Mas a fé daqueles homens fez com que Deus manifestasse a luz divina naquele lugar. Pega isso aqui, aleluia. A fé que tu carrega em Cristo está mostrando para o céu que a circunstância que você está vivendo hoje tem o poder de atrair o céu para a terra, de atrair o céu para a terra, de atrair o céu para a terra. Oh glória, sabe o que Deus está dizendo? Quando você ora e quando você adora, foi o tema da mensagem. O teu louvor é uma arma espiritual. Sabe o que Deus estava dizendo para mim? Que o teu testemunho, talvez o sofrimento e a prova que tu está passando, vai servir de testemunho de muitos que ainda estão presos. Pega isso aqui, sabe por quê? Porque Paulo e Silas orou, e a Bíblia diz que aqueles que estavam presos o escutavam, ou seja, os presos sabiam que eles estavam aqui, porque chegou o relatório, chegou 2 homens aí que bagunçou a cidade, chegou 2 homens aí que expulsou o espírito de uma jovem de adivinho, aleluia. Só que o texto diz que esses 2 homens,
estão dentro de uma prisão, machucados, presos. Irmãos, mas olha o erro de Satanás. Prendeu e achou que ali haveria o ponto final da história deles. Acabou. Só que eles esqueceram que o grandão da Galileia disse que aonde há 2 ou 3. O erro do diabo, meu Natália, é achar que estava acabado o ministério daqueles homens, porque esses 2 homens, aleluia, um louva e outro adora, um louva e outro adora, um louva e outro ora. Eu creio assim, o missionário Graça, Paulo, o que? O Silas falando para ele o que? Eu estou sentindo uma vontade de orar. Aí Paulo está dizendo, e eu estou sentindo uma vontade de louvar. Aí então vamos adorar, vamos. Então vamos louvar, vamos. Ô glória, pega isso aqui. Esses homens agora, aleluia, preso fisicamente, mas com a alma livre para poder adorar. Ô glória, pega aqui na vai. Não sei o que tu está passando, aleluia, fisicamente, no mundo espiritual. Eu não sei o que prendeu na sua vida, eu não sei o que o diabo prendeu na sua casa, eu não sei o que o diabo aprisionou, talvez os seus negócios, ou aprisionou teu filho na droga, ou aprisionou seus netos, seus filhos, eu não sei. Eu só sei que no som da tua adoração, eu não sei que no som da tua oração, no dia de hoje aqui na casa da oração, tu está atraindo o céu da terra, tu está atraindo o céu da terra, e Deus está dizendo, eu vou descer. Pega. Houve terremoto. Houve loja, Deus dizendo. Terremoto é Deus descendo na terra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou quebrar os alicerces do mundo espiritual. Eu estou quebrando os alicerces de Satanás que tenta aprisionando os seus. Mas a tua adoração, o teu testemunho de fé, está fazendo eu soltar. Está fazendo eu soltar. É só para quem crê. É só para quem está ligado. É só para quem crê. É só para quem está ligado. Está soltando o mundo espiritual. Ramando Kignara Súbia, Ramando Libica, Elemídia Nara Súbia, Paulo e Silas cantam e outro ora. Aleluia, Deus está dizendo, enquanto tu adora dentro de casa, Lamando Kipepa, e quando tu põe o louvor e adora dentro de casa, alguém da tua casa que não se converteu vai ver. Olha minha mãe cheia, olha meu filho cheio, olha meu pai cheio. Aleluia, está passando prova, vai tendo na boca dele um canto novo. Aleluia, vamos para essa igreja. Eu vou adorar Jesus. Adora. Deus vai te surpreender. Adora, Deus vai te surpreender. Ora. É difícil, é meia dor, não é, pastor Natália? É difícil adorar. Aleluia. Mas Deus está dizendo, é nesse momento que eu vou atrair o céu da terra. É quando tudo está dizendo não, quando tudo está dizendo o contrário. É na sua atitude de fé, que o grandão desce. De campo sai. E algo muda, pastor Jerônimo. Algo muda. Porque o texto está dizendo aqui, irmão Oscar, isso é profético. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra. Está dizendo que por volta da meia-noite, quando ele tiver essa atitude, o texto diz que foi de repente. O de repente de Deus pode ser agora. O de repente de Deus pode ser agora, pode ser pela madrugada, ou pode ser pela manhã, porque o salmista diz no Salmo 35: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Deus está dizendo, continua me buscando, continua me adorando, continua na posição que eu vou surpreender. Pega. Eu vou te surpreender. Tu vai contar testemunho e tu vai ver. Alguém da tua casa aqui, e você vai lembrar dessa mensagem.
Silas. Nessa ação de louvor, significa, em grego, os verbos do grego indicam uma ação contínua. Em vez de murmurar, eles focaram na soberania de Deus. Em vez de reclamar, murmurar, aleluia, oh glória, crê na soberania de Deus, crê na soberania de Deus, crê na soberania de Deus. Houve um terremoto porque aqueles homens não murmurou. E sabe o que eu entendo também? Que não era o fim deles, irmão de Deus. Não era a hora deles, irmão de Deus. Essa é a raiva do diabo, porque ele tentou muitas vezes projetar, arquitetar, usar Satanás, usar pessoas, aleluia, para tentar denigrir a sua imagem, levantar alguém para fazer obra de macumba, de feitiço, de tentar colocar enfermidade aqui, enfermidade ali, vai ter todas, várias formas, mas não conseguiu. Aleluia! Porque tu é projeto, porque tu é projeto, porque tu é selado, porque tu é menino e menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, eu estou sentindo a presença. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! E quando você vai aprofundando na mensagem, missionária faz, te amo, minha costela, minha eterna namorada, ó. Desfecho espiritual. Nós estamos concluindo. Desfecho espiritual. O louvor e a oração abriram o caminho para a intervenção divina, abalando os alicerces da prisão como um terremoto. Às vezes a gente lê a Bíblia e às vezes por falta de conhecimento, às vezes talvez não consegue interpretar da forma que o Espírito Santo quer, irmão de Deus. E quando eu fui pesquisar terremoto na Bíblia, houve 2 vezes, 3 vezes na Bíblia. Primeiro, no Monte Sinai, quando Moisés ia falar com o povo. Moisés está aqui, face a face, o povo está lá embaixo. Deus não permitiu. Quem está lá embaixo está ouvindo a voz como voz de trovão e com voz de relâmpago. Só que o texto diz que o Monte Sinai batia no Monte Megiddo. O Monte Megiddo batia no Monte Sinai. Ou seja, Deus desceu para falar com Moisés e começou, ó, a terra tremer, a terra tremer, a terra tremer, a terra se mover, a terra se mover. Segunda vez que Deus se manifesta na terra. A Bíblia diz, missionária Graça, quando Jesus está na cruz, se entregando por mim e por você, pela humanidade, o texto diz que de meio-dia às 3 houve terremoto na terra. Segunda vez. Terceira vez, aonde eu e você leu. Sabe por quê? Fico eu perguntando ao Espírito Santo, por que Deus desceu da terra, creio eu, se levantando do trono, dando aquela pisada, aquela caminhada e olhando para baixo? Esses 2 projetos meus, que está fazendo a minha missão, fez a minha obra e tem me agradado. Lídia se converteu, ela e toda a sua casa. Essa jovem alcançou libertação. E até agora o carcereiro vai ser salvo também. Aí creio eu que Deus olhou e falou assim:
principado e potestade. Tu levantou usando aquela multidão para tentar parar e matar meus servos. Mas eu sei que Deus dizendo para Satanás: com eles, com vocês, não pode. Mas por isso eu estou levantando, porque se prepara agora para me encarar. Se prepara agora para me encarar. É Deus dizendo: eu levantei, manifestei na terra. Sabe por quê? Porque aquilo que eles fizeram em forma de missão e em forma de algo, Deus encheu na terra para arrancar com mão forte aquelas duas almas da prisão. Mas olha que coisa linda. Mesmo preso, a cadeia inteira está ouvindo. A cadeia inteira está ouvindo. Só que a cadeia inteira presenciou que todas as portas, você não pegou, todas as portas foram abertas. Meu Deus, é profético. Todas as portas foram abertas. Levanta a mão que eu vou profetizar. Aleluia. É noite. Em nome de Jesus Cristo, que todas as portas da tua vida, eu profetizo que venha ser aberta. Eu profetizo em nome de Jesus que venha ser aberta. Aleluia. Porta da finança aberta. Aleluia. Porta sentimental aberta. Porta financeira aberta. Porta da saúde aberta. Porta das 4 horas da sua vida aberta em nome de Jesus. Só que isso me intriga, pastor Natanael, que o testemunho desses homens e o poder de Deus por se manifestar através da atitude deles fez com que quem estava preso comece agora a ouvir. Você não entendeu? Tem coisas na sua vida que vai acontecer assim. Deus quer te usar como um canal no serviço. Deus quer te usar como um canal na faculdade. Deus quer te usar como um canal onde você estiver. Aleluia. E através do teu testemunho e do som da adoração, quem está preso espiritualmente começa a receber a unção de Cristo. Começa a receber a unção de Cristo. Eu testemunhei, eu vivi isso no meu serviço. Está o irmão Ótimo aí para testemunhar. Eu preguei pela misericórdia. Eu louvei, eu orei. 2 almas que se encontrava preso não manda. Hoje serve o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Um outro me chamou para ser padrinho dele. Um está na Assembleia, o outro numa outra igreja. Mas pergunta se foi fácil. Teve um que Deus falou comigo assim: jejua 21 dias. Porque ele é cavalo momentaneamente, mas se posiciona, porque o que está nele está com muito ódio de você. É um dia 3 horas pela madrugada, irmão Silvana, eu vi ele todo de branco, com o que nasce na mão, apresentando e batendo uma ponta, aquele negócio da macumba, entregando a minha vida, entregando a minha vida aos orixás. E eu tive essa visão. E quando eu comecei a anunciar, a evangelizar, a guerra era tão travada, por ele ser conhecedor da palavra, estava afastado, a
mão de Deus começou a pesar nesse jovem. Estou terminando. O piso caiu, cortou o joelho dele. Ele saiu tudo torto da empresa. Só que eu continuei orando. Um dia passou eu e minha esposa. Falei, Jesus, te amo. Estou orando por você. Passou 6 meses missionário da graça. Ele volta. Só que quando eu olho para ele, eu vejo algo diferente. Ele com fone no ouvido, virou para mim e falou assim, pastor, posso falar com você? Eu falei, pode, ouve aqui. Eu falei, ó, você não pode macumba não, né? Ele não ouve. Aí eu ouvi, tão lindo. Ele falou assim, pastor, eu fui para a Assembleia, reconciliei com Jesus. Estou voltando para a presença de Deus. Aleluia, estou voltando para a presença de Deus. Obrigado pelas orações. Me perdoa por eu estar cego e de muitas vezes tentar te atacar. Eu falei assim, o nome do Senhor foi glorificado. Minha esposa está ali. Fiquei de cama quase uma semana. Mal. Mas eu entendo que quando se é uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. Aí observa, para terminarmos. O texto diz: por as portas todas se abertas, o carcereiro agora fica apavorado. Todos presos agora vai fugir. Só que a Bíblia diz que ninguém sai. Sabe o que Deus está falando comigo? Sabe por que ninguém saiu? Porque a glória estava ali. Porque a glória estava ali. E onde a glória de Deus manifesta, não tem como tu sair. Eles não saíram. Missionária Fátima, o carcereiro agora está querendo suicidar. Está querendo pular a própria espada. Se esses homens saíram, o imperador vai mandar me matar. As autoridades vão mandar me matar. Então acabou por mim. Antes que eles me matem, eu vou me suicidar. Paulo chega na hora. Não faça isso. Aí quando ele vê Paulo, o texto diz que ele ficou maravilhado. Ele ficou impactado. Ele disse, como é que eu faço para ser salvo? Aí ele fala assim, creio no Senhor Jesus. Tu e a tua casa, tu e a tua casa, tu e a tua casa. Creio no Senhor Jesus. Tu e a tua casa que será salvo. É Deus dizendo, eu vou usar a tua vida. Eu vou usar a tua vida como testemunho. E aqueles da sua casa que ainda não aceitou Jesus, já estou profetizando que hoje a tua salvação entra na tua vida e na tua casa. E quem crê, aplauda Jesus de Nazaré. Eu agradeço a oportunidade da tua palma.